Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Olá, irmãos e irmãs, eu me chamo Clark Silva e você está no Conexão Divina. Acompanhe comigo essa história e descubra por que não deve temer a morte. Em Cristo não há morte. De acordo com Colossenses 3:2, devemos direcionar nossas preocupações para as coisas celestiais, não para as terrenas. Em Romanos 5:12, aprendemos que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e com o pecado veio a morte, que se espalhou para todos os seres humanos porque todos pecaram. Foi o pecado de um único homem, Adão, que trouxe a morte para toda a humanidade, conforme prometido por Deus em Gênesis 2:17. Desde então, o princípio da morte tem reinado na terra. Cada cemitério e cada lápide testemunham a disseminação e o domínio do pecado desde os tempos de Adão. É importante compreender que, assim como o pecado de Adão trouxe a morte para toda a humanidade, o ato único do Redentor removeu as ofensas daqueles que o aceitam. Refletindo sobre Colossenses 3:3, podemos entender que, ao estarmos mortos para o pecado, nossa vida está segura em Cristo, em Deus. Esta compreensão nos livra do medo da morte, pois nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Este versículo destaca um dos princípios fundamentais da vida cristã: nossa união com Cristo. Estamos unidos a Ele, e isso implica que Ele é nosso Salvador e advogado perante o Pai. Para entender plenamente a importância de ter Jesus Cristo como nosso advogado, precisamos compreender o papel de Satanás. Ele é o acusador dos irmãos, apresentando constantemente casos contra nós perante o tribunal celestial. Assim como um promotor incansável em um tribunal terreno, Satanás busca incriminar-nos diante de Deus, usando cada oportunidade para apresentar evidências contra nós. Essa é a natureza do adversário, do maligno, do pai da mentira, conforme descrito em várias passagens bíblicas. Podemos compreender a essência de Satanás como aquele que busca e destrói, atormentando e perseguindo incessantemente. Ele é o acusador, lançando suas acusações como um promotor implacável. Todas as suas acusações são verdadeiras. Ele não mente. Satanás expõe a verdade crua sobre nós. Ele aponta nossos erros passados, o roubo, a mentira, todos os pecados que já cometemos. Ele apresenta provas e evidências incriminadoras contra nós. Um homem comete adultério, sabendo que é errado, e mente sobre isso. Uma mulher promete a Deus não cometer o mesmo pecado novamente, mas o faz apenas 10 dias depois. Esses são apenas exemplos de muitos pecados que cometemos ao longo da vida. Satanás sempre estará lá para nos acusar. Esse é o seu papel como acusador. Ele tentará nos condenar. No entanto, temos um Salvador, um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não importa o quão forte seja o caso de Satanás contra nós, não importa quanta evidência ele tenha reunido, temos um defensor no céu. Jesus conhece toda a terminologia legal e falará em nosso favor. É impressionante pensar que, mesmo reconhecendo nossa culpa, Jesus Cristo ressalta que Ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Ele satisfaz o julgamento divino por nós. Assim, aos olhos de Deus, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram tratados na cruz. A salvação não vem de nossa própria moralidade ou regras de conduta, mas através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a redenção. Para o crente nascido de novo, sua vida está envolta em Cristo, protegida por Deus. Há um momento em que ele deixará para trás a mortalidade e se revestirá da imortalidade. Um momento em que ele se despedirá do efêmero para dar as boas-vindas ao eterno. Deus, em um momento designado,
Chamará seus filhos para casa, e seus corpos retornarão à terra de onde vieram. No entanto, para o crente isso não marca o fim, pois sua vida está segura em Cristo, em Deus. O Senhor Jesus Cristo prometeu: aquele que crê em mim jamais morrerá. Essas são as palavras do Salvador, indicando que a morte física não é o fim definitivo para o crente. Embora o corpo pereça, o espírito do crente transcende para uma nova vida, uma existência livre da mortalidade. Assim, embora os crentes possam parecer mortos aos olhos humanos, na realidade, estão vivos em comunhão com o Senhor, além das limitações da morte física. É importante compreender que nosso verdadeiro ser não reside no corpo físico, que é passageiro e perecível, mas no espírito, que é eterno. O corpo terreno, com suas imperfeições e limitações, é apenas uma parte temporária de nossa jornada. A morte, que assombra tantos, não é algo a temer para os filhos de Deus, pois suas vidas estão seguras em Cristo. Quando chegar o momento da partida terrena, os crentes serão acolhidos nos braços do Senhor e reconhecidos por Ele diante do Pai e dos santos anjos. Esta é uma verdade que permeia as Escrituras, trazendo consolo e esperança aos corações dos fiéis. O pensamento de Jesus, reconhecendo e confessando indivíduos diante de Deus Pai e todos os anjos no céu, é profundamente comovente. É uma emoção que transcende as palavras e expressões humanas. A passagem em Mateus 10:32 nos assegura que aqueles que o reconhecem diante dos outros serão igualmente reconhecidos por ele diante do Pai Celestial. Imagine o impacto, a emoção de ser considerado por Jesus como uma de suas ovelhas. Muitas pessoas proclamam sua bondade diante dos outros, mas o Evangelho confronta essa noção ao nos lembrar de nossa natureza pecaminosa. Isso pode ser perturbador para aqueles que preferem confiar em sua própria justiça e rejeitar a mensagem da cruz como tolice. Infelizmente, alguns fiéis podem ser surpreendidos no dia do julgamento, pois se vangloriaram de suas próprias obras, em vez de confiarem na obra redentora de Cristo. Alguns são tão envolvidos em sua própria santidade que se consideram dignos do céu, esquecendo que é apenas pela graça de Deus que somos salvos. Eles confiam em sua religiosidade, não em um relacionamento com Cristo. Isso evoca a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu se gabava de suas próprias obras diante de Deus, enquanto o publicano reconhecia sua necessidade de misericórdia. Devemos lembrar que nossa salvação vem somente através da fé em Jesus Cristo, não em nossos próprios méritos religiosos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14, Jesus compartilhou uma parábola sobre duas pessoas que foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, cheio de orgulho, orou consigo mesmo, agradecendo a Deus por não ser como os outros, mencionando suas práticas religiosas de jejum e dízimo. Por outro lado, o publicano, humilde, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, clamando a Deus por misericórdia, reconhecendo-se como pecador. Jesus enfatizou que foi o publicano e não o fariseu que saiu justificado aos olhos de Deus. Isso porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O fariseu, cheio de si, se vangloriava diante de Deus sobre sua própria justiça, enquanto Paulo, em suas palavras, destacou que só se orgulhava de Cristo. Esta parábola nos lembra que precisamos de Cristo e de seu amor. Somos todos pecadores diante de Deus, mas Ele, em sua misericórdia, provê perdão e redenção através do sacrifício de Jesus na cruz. A salvação não é alcançada por esforços morais, mas sim pela fé no sacrifício redentor de Jesus. Nele encontramos refúgio e perdão. Nossa verdadeira vida está segura em Cristo, e a morte não é o fim para aqueles que creem.
Quando enfrentarmos a eternidade, seremos recebidos nos braços amorosos do Senhor, e Ele nos confessará diante do Pai e dos anjos celestiais. Diante dessa verdade transformadora, faço um sincero apelo. Arrependa-se e entregue sua vida a Cristo Jesus. Reconheça sua necessidade de um Salvador. Aceite o perdão que Ele oferece e permita que Ele guie seus passos. Em Jesus, encontramos a verdadeira vida e a esperança eterna. Se deseja aceitar a Cristo, declare: Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Muito prazer em ter você nessa jornada espiritual. Nos siga para sempre estar atualizado no mundo bíblico. Curta e compartilhe essa linda história. Fiquem com Deus e até a próxima.